Então, a aula dessa semana vai ser sobre a estrutura geológica, a estrutura da Terra, como a Terra é por dentro. Quem faz esse estudo são as pessoas que estudam geologia, então são os geólogos que estudam toda a estrutura interna do nosso planeta. Então, aqui nós podemos observar como o nosso planeta é por dentro. Nós temos aqui o núcleo interno, depois nós vamos observar como ele é estruturado, o núcleo externo, que vem em seguida, o manto, que ele se divide em dois, de acordo com a sua formação, sua estrutura, e a crosta terrestre, que é a parte externa da Terra, a parte que nós temos contato. Então aqui nós temos o manto inferior e o manto superior. Somente depois é que temos a crosta terrestre. Esse vídeo vai mostrar a dissecação da nossa estrutura terrestre. Vamos ver como é então. Pronto. Então aqui você observa com mais detalhes e em escala como é a estrutura interna do nosso planeta. Nós temos aqui o núcleo interno, que é formado basicamente por ferro e níquel, porém vários outros materiais, e ele está em estado sólido. Aqui nós temos o núcleo externo, que também é formado por ferro e níquel, porém em estado líquido. A gente vai ver, vou explicar por que se sabe que está em estado líquido. Depois o manto inferior, você observa que a coloração dele é diferente do manto superior, justamente devido à temperatura mais elevada aqui dentro, e também a sua consistência e constituição física. E a crosta terrestre, a camada superficial mais fina. Ok, mas como se sabe que a estrutura interna da Terra é dessa maneira? Para saber isso, os geólogos analisaram as ondas sísmicas. Ondas sísmicas são as ondas propagadas quando ocorre um abalo sísmico, quando ocorre um movimento brusco das placas tectônicas, e esse movimento brusco faz com que essas ondas se propaguem. Então são 4 tipos de ondas, sendo que 2 internas e 2 superficiais, nós vamos ver mais adiante, mas eles descobriram isso não de uma vez só. Então primeiro sabia-se das ondas primárias, as chamadas ondas P, que quando há um abalo sísmico em um local, ela se propaga e deveria ser sentida do outro lado do planeta. Porém, não eram sentidas. Então, por que não eram sentidas? Aí foi que os geólogos foram estudar e essas ondas mais profundamente e perceberam que essas ondas não ultrapassam, não se propagam no líquido. Então, elas, nesse ponto aqui, ocorria o terremoto, as ondas iam se propagando e ao chegar aqui, não se propagavam mais. Então, nessa profundidade aqui. Então, deduziram que o núcleo da Terra seria líquido. Observe que, a princípio, todo o núcleo seria líquido. Só que os estudos foram mais aprofundados, um novo tipo de onda foi descoberto, chamado onda S, ou onda secundária, e que ela conseguiam atravessar de um ponto a outro do planeta, sendo que a velocidade dessa propagação mudava. Ela era mais rápida em ambientes mais sólidos, então quando chegasse no líquido se propagava com menor velocidade, e no sólido era mais rápida novamente. Então daí percebeu-se que existia um outro núcleo
além do núcleo líquido e que ele estava em estado sólido. Foi daí que deduziu-se a existência desse núcleo interno em estado sólido. Mas daí vem outra pergunta: por que esse núcleo está em estado sólido, visto a sua temperatura ser tão alta? No núcleo interno, as temperaturas podem ir até 6.000 graus. E a 6.000 graus de temperatura, ferro e níquel se funde facilmente. Aí é que está. Como a pressão da Terra é muito intensa, veja bem, todo esse peso do planeta está sobre o núcleo. Então, a pressão que ocorre aqui na superfície é muito menor em relação à pressão que ocorre aqui no núcleo. Então, ao esmagar esse material, a pressão foi tão intensa que tornou-se sólido, independentemente da temperatura existente aqui. Nesse outro esquema, podemos ver mais alguns detalhes. Por exemplo, nossa crosta. Temos duas crostas, na verdade, duas partes. Ela se divide em duas partes: a crosta continental e a crosta oceânica. Observa-se que a crosta oceânica é mais fina, porque ela vai até 20 quilômetros de espessura. Já a crosta continental vai até 40 quilômetros de espessura, formada basicamente por rochas e em estado sólido. As temperaturas são temperaturas que já conhecemos, a temperatura ambiente. Já o manto, que se divide aqui no manto inferior e no manto superior, a astenosfera, que destaca-se aqui a parte do manto em contato com a crosta, mas basicamente a crosta tem o manto inferior e o manto superior. Estado pastoso, e as temperaturas vão em cerca de 3.000 graus, até 3.000 graus. Então essas temperaturas variam de acordo com a profundidade e a consistência, também a pressão que ocorre no manto. E tem 3.000 quilômetros de espessura, somando o manto interno com o manto externo. E o núcleo, que também se divide em duas partes, como já vimos antes, o núcleo interno e o núcleo externo, sendo que o núcleo interno está em estado sólido, formado basicamente por ferro e níquel, assim como o núcleo externo, também formado por ferro e níquel, a uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Porém, devido à pressão que ocorre no núcleo interno, ele se encontra em estado sólido. Esse núcleo interno tem importância muito grande. Para a vida no planeta, porque ele é responsável por criar a magnetosfera. A magnetosfera é uma camada magnética do planeta e que protege o planeta das ondas dos ventos solares, na verdade. Esses ventos solares, que são perceptíveis nos polos, quando ocorrem as auroras, a aurora boreal no Polo Norte e a aurora austral no Polo Sul. Então esses ventos solares desviam e se dirigem aos polos. Se isso não houvesse a magnetosfera, os ventos solares iriam atingir o planeta e poderia causar algum tipo de dano à vida existente na Terra. Então, ele forma essa camada magnética justamente porque o núcleo sólido, o núcleo interno, ele gira em uma velocidade mais rápida do que o movimento de rotação do planeta Terra. Então, ele fazendo essa fricção com o manto externo líquido, aí forma uma camada magnética. O magnetismo ocorre por conta disso, o magnetismo terrestre. Ok.
Como sabemos, nosso planeta tem uma idade bem avançada, ele se formou aproximadamente há 5 bilhões de anos atrás. E para evitar contar os bilhões, milhões de anos, a geologia dividiu a idade do planeta em eras e períodos, justamente para facilitar o entendimento. Essas eras e períodos foram estabelecidas justamente de acordo com os acontecimentos durante a existência dessas eras. Então não é separado por milhões de anos ou bilhões de anos igualmente. Por exemplo, aqui na era arqueozoica, no período pré-cambriano, que é todo esse período aqui, durou 4 bilhões de anos. Então a Terra tem 5 bilhões de anos, então em um único período ocorreu 4 bilhões de anos, a era arqueozoica pré-cambriana. Essa terminologia aqui, zoica, significa vida. Então, a arqueozoica significaria a vida arcaica, ou a era da pré-existência da vida no planeta, ou a era inicial da formação do planeta. Há 1 bilhão de anos atrás, iniciou-se a era proterozoica, ou seja, a protovida, a primeira forma de vida na Terra surgiu nesse período, a forma de vida bactérias e algas que depois foram evoluindo até formar macroformas de vida. E durou esse período aí, 40 milhões de anos. Há 600 milhões de anos atrás, veio o período cambriano, depois o Ordovociano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Tudo isso na era Paleozoica, que durou 350 milhões de anos. Então, a Paleozoica é a vida antiga, então, dividida aí nesses períodos que vemos aqui. Ok? Cada período desse houve um acontecimento diferente, como por exemplo, o período carbonífero foi quando as grandes florestas foram soterradas e possibilitou a formação do carvão mineral que usamos hoje. Ok, mas isso aqui não precisa decorar tudo, não, é apenas para consulta. Depois temos a era mesozoica, ou a meia-vida, com duração de 190 milhões de anos, dividido nesses períodos aqui. Foi justamente a era da existência dos dinossauros, dos répteis gigantes, no período Triássico, Jurássico e Cretáceo. No Cretáceo foi justamente quando os principais répteis gigantes viveram na Terra e dominaram a vida no planeta. E somente na era Cenozoica, há 60 milhões de anos atrás, nos períodos terciário, foi que surgiram os mamíferos. Mamíferos eram também gigantes, né, como o mamute. Então foi a era que os mamíferos começaram a reinar no planeta. E somente há 1 milhão de anos atrás, no período quaternário, é que começou a surgir as primeiras formas de seres humanos. Novamente aqui uma espiral mostrando os acontecimentos e as eras e períodos geológicos. A formação da Terra, a primeira forma de vida, algas ou bactérias, protozoários, foi evoluindo, petróleo e gás, alguns seres aquáticos, rochas sedimentares começaram a se formar, os peixes há 500 milhões de anos atrás, plantas 420 milhões de anos atrás. De repente os peixes resolveram sair da água e tornaram-se anfíbios entre 400 e 350 milhões de anos atrás. Depois vieram os insetos, os répteis de pequeno porte, surgiram as grandes montanhas, alguns mamíferos de pequeno porte surgiram também, sementes, dinossauros, petróleo e gás,
pássaros, os últimos dinossauros aqui, gigantes. Depois foram extintos os mamíferos gigantes, outras montanhas se formaram, os macacos também, mais montanhas, algum tipo de vegetação, montanhas mais jovens, como o Grand Canyon se formou, outro tipo de mamíferos e finalmente o ser humano há 1 milhão de anos atrás. Então tudo isso, a geologia juntamente com a biologia explica a evolução desses seres aí. E aqui nessas cores nós temos as eras, né? O período pré-cambriano, que durou 4 milhões de anos, o amarelo paleozoica, o verde o mesozoica, o terciário cenozoica e o quaternário da cenozoica, que é a vida jovem. Ceno significa jovem, ok? Como vimos, a crosta terrestre é a camada externa da Terra e ela é bem fininha, ela é a casquinha do ovo que é o nosso planeta. E essa casca não é inteira, ela tem várias partes, essas partes são chamadas de placas tectônicas que estão se movendo. Mas no início da formação da Terra, após o seu resfriamento, que no início ela era puramente uma bola de magma, uma bola de fogo, só que depois, ao se resfriar, formou-se o primeiro continente da Terra, chamado Pangeia, ou Terra Única, né? Onde os continentes eram todos juntos aqui. E também um único mar, chamado de Mar de Tétis. Então, posteriormente, essa Pangeia, o único continente, se dividiu em duas partes, dando origem aí à Laurásia, formada pela América do Norte, Europa e Ásia, e a Gondwana, formada pela América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. Depois esses continentes foram se afastando até dar a configuração que temos hoje. Isso ocorreu de forma muito lenta e o primeiro indício dessa ocorrência foi justamente o encaixe dos continentes. A costa leste da América do Sul, por exemplo, se encaixa perfeitamente na costa oeste da África. Então, graças a essa observação, foi constatado, primeiro teoricamente, que houve esse acoplamento e que foram se afastando. Depois é que veio as comprovações através do estudo do manto e do movimento do manto da Terra. Okay? Aqui nós temos um vídeo que vai mostrar basicamente como ocorreu a evolução do movimento tectônico até formar a configuração continental atual. Observem aí que a América do Sul e a África foi uma dos últimos continentes a se deslocarem. A outra constatação foi justamente espécies de fósseis encontradas tanto na América do Sul quanto na África. Então, espécies idênticas que foram encontradas em um lugar e outro. Então, isso é mais uma comprovação de que a África e a América do Sul estavam juntas em algum momento da nossa história. Aqui nós temos a configuração de todas as placas tectônicas. A nossa placa é a placa sul-americana, é onde o Brasil se localiza. Bem aqui. E o Brasil se localiza no meio da placa tectônica. Isso explica o porquê não haver atividades sísmicas. Já houve algumas atividades sísmicas, mas não há atividades intensas no nosso país, porque fica localizada no meio da placa. As áreas de maior intensidade sísmica são justamente as áreas de encontro de placas tectônicas. Como eu disse, elas se movem e esses movimentos são diversos. São 3 tipos de movimentos de uma placa e outra, porque veja, a placa africana está se afastando da placa sul-americana, enquanto que a placa de Nazca está em encontro com a placa sul-americana. E isso ocasiona alguns tipos de
de consequências, como por exemplo o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Justamente foi graças a esse choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. O surgimento do Himalaia também, aqui na Ásia, foi graças ao movimento da Índia, da placa indiana, com a placa eurasiana. Então, os movimentos tectônicos ocasionam algumas consequências que atualmente nós podemos observá-los. Aqui nós temos uma animação também que mostra como essas placas se movimentam. O que é que faz com que essas placas tectônicas se movimentem? Que força movimentam essas placas? Que são justamente as correntes de convecção. E o que são correntes de convecção? Imagine você uma panela de pressão. Uma panela de pressão, ou uma panela qualquer, que quando a água ferve, surgem bolhas. E essas bolhas vão até a superfície e tentam forçar a tampa, se no caso ela tiver sido tampada. Então ocorre a mesma coisa. Aqui o manto ferve e o material do manto se movimenta. Quando chega lá em cima, próximo à crosta, na astenosfera, ele resfria e retorna de forma mais pesada mais para o interior do planeta, onde vai esquentar novamente e subir novamente em um ciclo que nunca tem fim. E isso causa empurrando os continentes. Observem aí. Então esse é o movimento que faz com que os continentes sejam empurrados. Aqui ocorre a destruição da placa tectônica, ela vai derreter. E aqui ocorre a construção da placa tectônica. Então o magma vai subir e será reconstruído. Aqui é mais um vídeo que mostra justamente de uma forma mais tentando uma forma mais real de como é esse movimento. Observem aí. Aqui ocorre a construção da placa tectônica. Novamente. Veja a construção e a destruição no outro ponto. É aqui o vídeo mostrando novamente a separação dos continentes. Mais uma vez, construindo, movimentando, e aqui a destruição da placa e os continentes se separando. E quais são esses movimentos? Como eu falei, as placas podem se afastar ou podem colidir. Justamente, o primeiro movimento que vamos ver aqui é o movimento divergente, ou divergência, que é quando as placas se afastam umas das outras, causando terremotos e vulcanismos. Então vamos ver como é essa divergência. Uma placa se afastando da outra, vai ficar um espaço ali que vai ser preenchido pelo magma, mas ali no meio vai ter muita ocorrência de vulcanismo. Aqui é mais um vídeo mostrando como ocorre esse movimento divergente. Observem aí. É uma duração aproximada de 3 a 5 milhões de anos atrás. Então você observa que as placas estão se afastando, o magma do manto vai preenchendo o espaço que ficou, certo? Só que aqui a placa ficou bem mais fina. E justamente essas áreas
essas áreas de divergência de placas, onde a placa tectônica é mais fina, aqui surgem principalmente os mares. Okay? O movimento convergente, ou convergência ou subducção, é quando as placas que se encontram e a menor entra por baixo da maior ainda em direção ao manto terrestre, que vai derreter, causa terremotos, vulcanismo e formação de dobramentos modernos. Então, como é que isso ocorre? Uma animação que vai mostrar o encontro da placa indiana aqui com a placa eurasiática, que ocasionou a formação do Himalaia. Observem aí. Aqui é a placa indiana, eurasiática. Então as duas placas em encontro com a outra. A placa indiana desce, fica sob a placa eurasiática, vai derreter aqui no magma e houve o soerguimento do Himalaia aqui em cima. Então veja que esse movimento aqui é o chamado movimento ou zona de subducção, porque está entrando por baixo de outra placa tectônica. Os movimentos convergentes podem ocorrer de três formas. Nós temos aí a convergência entre oceano e continente, um exemplo aí na Cordilheira dos Andes, onde a placa oceânica, a placa de Nazca, entra por baixo da placa sul-americana e forçou o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Isso ocasiona muito vulcanismo, porque aqui é uma zona onde a placa está derretendo e o magma tende a subir e formar esses vulcões. Movimento de convergência entre uma placa continental e outra placa continental foi justamente aquela que vimos no vídeo, na animação, mostrando a placa indiana com a placa eurasiática, onde a placa indiana desce por baixo, entra por baixo da placa eurasiática e ocasionou o surgimento do Himalaia. Aí temos aqui também a possibilidade da existência de movimento de convergência entre duas placas oceânicas, é o que ocorre ou que ocorreu com a formação do Japão. O Japão sofre muito com movimentos tectônicos justamente por estar centralizado entre três placas tectônicas que estão se chocando ali o tempo todo. Por isso que no território japonês há a ocorrência de tantos terremotos e a incidência muito grande de vulcões. Inclusive, as ilhas japonesas são ilhas vulcânicas. Estou observando aqui a placa oceânica entrando por baixo de outra placa oceânica e ocasionando a formação de vários vulcões submersos que vão aflorar a superfície e formar as ilhas, justamente formando as ilhas do Japão. Isso, no caso, a formação do Havaí é outro processo que vamos ver mais adiante. O outro movimento é o movimento transformante ou conservativo, em que as placas se movimentam lado a lado, se resvalando uma na outra, e esse atrito causa tremores intensos. Então esse é o movimento de placas tectônicas mais perigoso, porque as placas estão se resvalando e acumulando energia ali. E esse atrito, quando é liberado, vai causar tremores muito fortes. Mais uma animação. Um local clássico é aqui na Califórnia. Então, algum dia isso daqui vai ocorrer um terremoto muito forte que pode ocasionar uma catástrofe muito grande, na chamada falha de San Andreas. Observem aí. A placa do Pacífico e a placa da América do Norte, Los Angeles, né, e São Francisco. Então uma placa vai para o sul e a outra placa vai para o norte. Então esse movimento vai acumular uma energia aqui que a qualquer momento pode explodir, ser liberada e causar uma catástrofe nessa costa oeste dos Estados Unidos.
E ao longo do tempo, veja, em 9 milhões de anos, essa área de Los Angeles vai bem para o norte e se separar dos Estados Unidos, na verdade. O vulcanismo é mais um dos fenômenos tectônicos. Ele é teorizado como sendo a expulsão do magma que está no interior do manto terrestre, rochas e gases que vêm do interior para a superfície. Isso tudo é provocado graças a uma intensa pressão que o magma tem lá dentro, e quando ele encontra uma brecha, ele tende a forçar e liberar todo esse material. Dependendo do tipo de vulcão, pode acontecer explosões ou simplesmente a liberação, jorrando a lava constantemente, que é o caso dos vulcões do Havaí. Eles apenas jorram lava. Mas outros vulcões, como os vulcões do Japão, o Monte Fuji, por exemplo, Krakatoa, lá na Indonésia, os vulcões da Islândia, eles são vulcões que podem explodir, aí liberando gases, rocha e lava. E qual a diferença? O magma é o material do manto, constitui o manto quando ele está lá dentro, no interior do manto. Quando esse magma sai pelo vulcão, aí nós temos que chamá-lo de lava. Apenas uma terminologia que a geologia criou. Então, magma, material dentro da Terra, é magma. Quando sai, chamamos de lava. Então, como é a estrutura do vulcão? Primeiro, ele acumula o magma aqui no interior da crosta. Quando encontra uma fissura, ele se acumula, a pressão aumenta, ele vai penetrando cada vez mais até ir formando esse cone vulcânico aqui. A área que liga a superfície até o depósito de magma é o chamado chaminé, e isso aqui pode, a cratera, a parte mais superior, pode provocar explosões quando ele explode. Ele leva tudo, a montanha toda pode explodir como uma grande bomba atômica, ou pode simplesmente jorrar e cuspir aqui vapores muito quentes, temperatura acima de 1000 graus, que pode matar todo mundo, pedras e a lava. Aqui são vapores e cinzas. Vapor são os gases, né? E cinza é justamente poeira, só que muito quente. Então essa poeira ela vai se pega em uma população, ela é tão quente que vai se impregnar na pele, vai queimar toda a pele e a pessoa vai ficar petrificada. Assim como ocorreu em Pompeia. Tem lá na Itália várias esculturas que já foram vivas, né? Então essa cinza vulcânica se impregnou nas pessoas e formou algumas esculturas. Esse é o esquema da formação de um vulcão. E aqui é mais ou menos como o vulcão se forma aí na área de encontro entre duas placas tectônicas. Veja aqui o depósito de magma e ele vai forçando a passagem até sair pela parte mais alta da montanha. Ele vai penetrando na rocha, se infiltrando até chegar e explodir. Essa explosão pode causar catástrofes, né? Ele rompe a parte mais elevada. A pressão leva tudo com si, a pressão é tão intensa, né? Aqui é mais uma vez, mais ou menos como ele é formado, uma animação. A placa desce, o depósito de magma sobe pela fissura e é ejetado pela cratera do vulcão. Nessa outra animação, as placas tectônicas se afastam e o magma repõe essa brecha, solidifica-se quando chega à superfície e pode formar também ilhas vulcânicas ou ilhas ou montanhas submersas, no caso da dorsal ou mesoatlântica. Esse outro esquema aqui é como foram formadas as ilhas do Havaí, que é através de pontos quentes lá no interior da Terra, que não há encontro de placas tectônicas, simplesmente esses pontos quentes são tão quentes que a pressão vai
penetrando na rocha até sair na superfície, que vai provocar, ou provocou a formação das ilhas do Havaí. Vejam aí na animação. O magma forçou a passagem pela rocha e formou as ilhas. Os abalos sísmicos são outro fenômeno causado pelo movimento de placas tectônicas, ou seja, outro fenômeno tectônico, que também são conhecidos como terremotos. São tremores que ocorrem na crosta, justamente causados pelo deslocamento repentino das placas tectônicas. Como é esse deslocamento repentino? As placas tectônicas estão se movendo, se chocando uma com a outra, em atrito uma com a outra, e acumulando energia. Essa energia acumulada, e em determinado momento as placas não aguentam mais e simplesmente o movimento ocorre repentinamente. E esse movimento repentino é que faz com que ocorram os tremores e a propagação das ondas sísmicas que causam esses tremores. Vejam aqui o ponto, exato ponto que ocorreu. O tremor é justamente chamado de hipocentro ou foco. No caso desse aqui, é um tremor provocado em uma falha, uma área em que o terreno está quebrado. E o ponto superficial acima do foco, ou hipocentro, é chamado de epicentro. Como é definido isso? É definido pelo cruzamento de pelo menos 3 sismógrafos espalhados pela região, e aí ele pode encontrar o ponto mais intenso, e aí definido onde foi o hipocentro e o epicentro. E aí a propagação das ondas, como eu falei, são 4 tipos de ondas. Ondas sísmicas, as ondas superficiais e as ondas internas. Aqui nós temos a primeira onda interna, que é chamada onda P, ou onda primária. Ela é um movimento que empurra as partículas para frente e elas não passam por líquidos. É por isso que definiu-se o núcleo interno, o núcleo da Terra sendo líquido. E só depois aqui perceberam que esse núcleo, existe outro núcleo sólido. Vejam como é feito a propagação dessa onda. Ela empurra as partículas, observe esse quadradinho aqui, que ele estica e depois encolhe, estica e encolhe, empurrando as partículas para frente. Essas ondas são ondas internas e não passam por líquidos. Esse outro movimento é chamado movimento das ondas S, ou ondas secundárias, que tem uma ondulação. Esse tipo de onda, ou de onda sísmica, passam por líquidos, justamente ao passar pelo líquido do núcleo externo, ele mudou novamente de velocidade no núcleo interno e percebeu-se que ali teria uma camada sólida. Foi justamente a descoberta desse núcleo interno sendo sólido. Então veja como é esse movimento. Observe a ondulação, como se fosse um chicote, como se a Terra tivesse sido chicoteada para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima, aí para baixo e para cima. Essa é a onda. Essas duas aí são ondas internas, ondas sísmicas internas. Agora são as duas ondas sísmicas externas. Essa primeira onda sísmica, onda Love, não é porque ela é boazinha, não. É porque quem descobriu essa onda era um camarada chamado de Love. O sobrenome dele era Love, por isso deram o nome da onda de onda Love. E essa onda faz com que a superfície da crosta terrestre se movimente de um lado para outro. Então ela é muito perigosa, causa muitas catástrofes. Veja aí como ela é. As partículas ficam literalmente dançando de um lado para outro. De um lado para o outro. Observe o quadradinho aí. Como se movimentasse uma corda
de um lado para o outro. Então ela é um tipo de onda que causa bastante destruição na superfície da Terra quando ocorre. Novamente, a onda Love, de um lado para o outro. Okay? E a outra onda superficial é a onda Rayleigh. A onda Rayleigh, ela é quase que circular. As partículas se movimentam como a onda do mar, no caso. Veja só. Ela faz ondulação e o que ocorre é que as partículas vão apenas subindo. Mais uma vez, tem uma pequena descida, sobe rápido e desce, é como se fosse uma onda no mar. São basicamente esse tipo de onda que provocam as famosas tsunamis, justamente dessa forma aqui. A gente vai ver mais adiante. Que é justamente o que vamos ver agora, nessa animação, como a tsunami é causada. O nome tsunami foi dado justamente pelo japonês, significa onda gigante. Veja aí o movimento repentino brusco lá da crosta da placa tectônica no fundo do oceano. Então isso aí vai provocar a propagação das ondas sísmicas na superfície e ela vai se propagar por toda a parte até o outro lado da costa continental, sendo que o Japão, como está mais próximo, é o país que vai sofrer mais, como nós podemos observar aqui nesse vídeo real. Um tsunami que ocorreu aí no Japão. Então aí a onda invade o continente, não quer nem saber, muito forte. Então esse é o conteúdo dessa semana. Não vai ter atividade, na próxima semana que nós vamos fazer uma atividade com esse conteúdo.